capítulo 13 da palavra do nosso Deus. Juízes, capítulo 13. A gente vai dar início a essa leitura. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glórias, glórias, glórias a Deus. Amém? Podemos ler? Juízes, capítulo 13, a princípio no versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. A sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre a sua cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Soberano Deus e eterno Pai, glorificado seja para sempre o teu santo nome, Senhor. Ó Deus, eu sei que tu tens falado neste lugar de várias formas e maneiras, mas continue a falar conosco segundo a tua infinita graça e misericórdia, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Sentados, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Queridos, amados, nós, quando lemos a palavra de Deus, nos causa às vezes algumas preocupações, mas ela precisa se cumprir. E a história aqui relata a situação de um povo que estava sendo afligido, o povo de Deus, na verdade Israel, por uma nação ímpia. Mas Deus, ele tinha um plano, e para Deus executar o teu plano na terra, ele vai usar pessoas. É Deus, aleluia. Irmão, Deus não vai descer aqui na terra, não. Ele vai usar homens, mulheres, para aquele fim que ele mesmo definiu como prioridade. Por que prioridade? Para glorificar o nome dele, para exaltar o nome dele. Aleluias. E a Bíblia nos fala, conforme acabamos de ler, que após 40 anos de opressão do povo de Israel, Deus então, ele se aproxima de uma pessoa, se aproxima de um homem e diz para ele que aquela mulher, a sua esposa, teria um filho. Ela era estéril, não poderia conceber. Só que Deus, irmãos, ele tinha uma obra. O que nós entendemos com tudo isso? É que, na verdade, antes mesmo do nascimento dessa pessoa, haviam outros homens, outras mulheres, haviam outras pessoas, mas o chamado de Deus é algo muito especial. Oh, aleluia. Porque Deus não olha a aparência, Deus não olha simplesmente a postura, a condição social, financeira.
é aquilo que realmente agrada a Ele, que vai satisfazer a vontade dEle, e em benefício ao teu povo. Oh, aleluia. Mas ali tinha alguém que ele olhou aquele casal e disse: é desse casal que vai sair quem eu quero. Isso nos faz lembrar também 1 Samuel capítulo 16, em que a Bíblia diz, a partir do versículo 1, que Deus chega para Samuel e diz: Samuel, até quando tereis dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Pega uma botija de azeite e vai até a casa de Jessé o belemita, porque lá eu me tenho provido o rei. Lá eu me tenho provido o rei. Aleluia. Porque a escolha, meus irmãos, é de Deus. Aleluia. Ele que escolhe quem Ele quer, para que Ele quer, com o objetivo. Aleluia. E então, Davi era o homem que Deus escolheu, segundo o coração de Deus, que era o filho de Jessé o belemita. E olha, que havia os irmãos dele, de guerra, de bom porte físico, corajosos, mas Deus não estava procurando esse tipo de pessoa. Deus queria alguém que tinha um coração humilde, uma pessoa simples, capaz de obedecê-lo, e mesmo que errasse, reconhecesse seu pecado, a sua falha, e confessasse. E Davi era assim. Davi era assim. Agora, irmãos, quando nós olhamos aqui a palavra, o propósito de Deus era o quê? Era livrar o povo das mãos do filisteu. Era isso. Diz a Bíblia: agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Até aí tudo bem. Deus já havia dito para aquela mulher, para o pai, para a mãe, qual era o propósito. Qual era o propósito? A Bíblia diz no Salmo 127 que o filho é a herança do Senhor para os pais. Aleluia. Aleluia. Nós cuidamos, nós criamos, mas pertence a Deus, pertence a Ele. E segundo a palavra de Deus, o problema todo não estava simplesmente nisso. O detalhe importante é que depois que Sansão nasceu, cresceu, começou realmente a fazer todo o trabalho que Deus queria, mas chegou um momento que, segundo a palavra de Deus, no capítulo 14, do versículo 6 diz: então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que havia feito. Então aqui ele poderia até fazer o que ele fez, mas não comunicou o seu pai e a sua mãe. Então a gente começa a perceber, porque, meus amados, no nosso tempo, eu digo o nosso tempo, meu, do pastor Edmar, do pastor Jorge, o nosso tempo, nós éramos o tipo do filho que dava satisfação aos pais.
satisfação em tudo aquilo que se fazia. Aonde ia, tinha que dizer para onde estava indo. E os nossos pais diziam o que para nós? Vou cuspir no chão quando mandar em algum lugar. Olha, vou cuspir no chão. Se secar e não voltar, nós vamos conversar. Então já sabia que quando ia a algum lugar por ordem do pai e da mãe, sabia que tinha hora para voltar, que teria que obedecer, fazer aquilo que ele havia determinado. Evidentemente que hoje não é mais assim, a vida passa, e aqui é um grande exemplo do que aconteceu. Ele não falou para o pai nem para a mãe o que havia acontecido. Ele deveria comunicar aos seus pais o que realmente havia feito. Por quê? Porque de repente, irmãos amados, Deus poderia até usar de uma outra forma no futuro. Primeiro passo, primeiro erro foi esse, que ele não falou. Segundo problema, a Bíblia nos fala que ele havia gostado de uma menina, conforme lemos aqui, né? Ele desceu e falou àquela mulher, e ela agradou aos seus olhos, aos olhos de Sansão. Depois de alguns dias, voltou ele para tomá-la, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão que ele havia matado, eis que o corpo morto do leão havia um enxame de abelhas com mel. O que foi que ele fez? Pegou mel e começou a comer o mel que estava no leão. Segundo erro dele, segundo problema, tocou em coisa imunda. Ele é uma pessoa consagrada para Deus e não deveria tocar em coisa imunda. Nazireu é separado, uma pessoa santificada para servir a Deus conforme os seus propósitos, não conforme o propósito próprio. Então a gente percebe aqui que há uma carreira de problemas que durante a caminhada vão sendo causadas, que desagradam a Deus, e lá na frente tem um preço, irmão. Lá na frente tem um preço, não tem jeito. Aleluia. E foi o que ele aconteceu. Então, primeiro, esse foi o segundo problema. E a Bíblia também nos fala, a palavra de Deus também, ainda no capítulo 16, fala muito mais ainda, mas eu quero aqui trazer algo para os irmãos, muito interessante, sobre essa questão, que ele, ao fazer isso, ter tocado em coisa imunda, ele se tornou uma pessoa imunda. Já não era uma pessoa mais purificada. Esse é o grande problema. Então aí, irmãos, já havia um pequeno desvio. A palavra de Deus nos fala, em 1 Pedro, capítulo 1, 15, 16, se aquele que vos temor é santo, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santo que eu sou santo. Então naquele momento ali, ele tocando aquela coisa imunda, já não estava mais uma pessoa santificada, já não estava bem. Aquela pessoa que Deus havia feito uma promessa, ainda no ventre da mãe, aleluia, aos poucos foi saindo do caminho, aos poucos foi se desvencilhando, foi deixando, através das atitudes que estavam sendo tomadas, aleluia, e ninguém escapa aos olhos de Deus. A Bíblia nos fala uma outra coisa interessante, em 16, 17, que ele fez uma outra coisa na palavra de Deus. A outra coisa foi o quê? Ele começou brincando com a sorte. Brincando com a sorte. Depois que ele fez o que fez, os filisteus ficaram querendo pegá-lo. De qualquer maneira, temos que matar esse homem, afinal,
matou nossos 1000 soldados, matou muita gente, ele está humilhando o nosso povo, temos que matá-lo. E aí chamaram Dalila, nos ajuda aí. Aí Dalila falou: em que consiste a sua força, Sansão? Se você amarrar minha mão assim, quando alguém vier, eu não consigo, aí minha força vai toda embora. Repetiu a primeira, a segunda, a terceira, brincando com o perigo, brincando com o perigo. Mas acontece, meus irmãos queridos, eu aprendi uma coisa, e aprendo todos os dias. Toda pessoa que, na verdade, que não nasceu no berço evangélico e que não conhecia Deus, em que a sua família não conhecia Deus, e que andou pelo mundo, fazendo e acontecendo, bebendo, se prostituindo, adulterando, mentindo, roubando, enganando. Aleluia. Quando Deus o chama, ele tem que entender que tudo aquilo que ele fazia não cai no esquecimento do adversário. Ele não esquece, ele vai sempre tentando, de toda forma, atingir aquela pessoa, aquilo que ele fazia antes, porque o adversário, ele não se conforma em perder aquilo que não é dele, porque todos somos de Deus, mas ele acha que é propriedade dele, ele entende que perder não deveria perder, e aquilo que a pessoa fazia no passado, ele começa tentando pegar a pessoa, armar uma armadilha, para fazer com que a pessoa reviva novamente aquele mal que ele fazia. E a palavra de Deus aqui nos orienta que não devemos brincar, devemos levar uma vida de consagração, de respeito, de temor a Deus, segundo a tua palavra. Mas de tantas tentativas, a Bíblia nos diz que quando Dalila tentou, mas você não está provando que me ama, você está mentindo para mim, você não gosta de mim. A Bíblia nos fala, 16, 17, diz assim: e descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe, e se viesse a ser rapado, e seria de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Sabe o que é isso? Quebra de voto, quebra de confiança. Isso era um assunto dele com Deus, ninguém poderia saber, era um segredo espiritual dele, Deus, e a mãe, o pai. Mas ele não, ele abriu o coração, foi a derrota dele. Queridos, tem coisas que é somente para nós e Deus. É verdade. Aleluia. Não saia comentando que você vai ser derrotado. Existe o ciúme e a inveja, porque quando se tem um segredo com Deus, ou Deus tem um propósito conosco, é eu e ele, é ele e eu. Mas às vezes a gente sai falando para todo mundo: olha, é isso, é aquilo, não porque Deus falou isso comigo, Deus está fazendo assim comigo. Fica para você, não fala não. Isso não é testemunhar que Deus está na tua vida, não. Há segredo que é você e Deus, e é segredo que fortalece a pessoa, honra o nome de Deus,
Ele aqui abriu a guarda. Aí foi de vez. Já estava com problema, agora piorou. A Bíblia nos fala que quando ele fez isso, realmente se enfraqueceu, cortou as tranças do cabelo. Os irmãos já conhecem a história. Os filisteus vieram, o pegaram, o feriram os olhos, cego. E agora dança para nós aí. Precisava disso? Precisava disso. Vai, Davi, dança aí. Quem foi que te bateu? Vai. Davi, não, perdão, Sansão. Quem foi? Fala agora. E ele sofrendo ali. Enquanto isso, o cabelo foi crescendo. Foi crescendo. Irmãos, o voto dele é não cortar o cabelo. Eu não sei, eu pelo menos, quando eu corto meu cabelo, eu tenho que cortar meu cabelo de 15 em 15 dias. Tem pessoas de 20 dias, 30 dias. Mas o cabelo dele não foi simplesmente os pouquinhos, não. Que cresceu o suficiente. Naquele sufoco, naquele momento, a Bíblia diz que ele chegou, a Bíblia, versículo 28, capítulo 16. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, Deus, peço-te que te lembre de mim. E fortalece-me agora, só esta vez, e o Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus olhos. Precisava retornar a ter comunhão com Deus dessa forma. Lembra-te de mim, só dessa vez. Eu preciso me vingar dos filisteus, por causa dos meus olhos, irmão. Arrancaram os olhos dele, humilharam ele, e Deus não o chamou para passar por isso. Mas ele abriu o coração, ele se entregou. Queridos, não brinque com o adversário, não brinque com o inimigo. Aleluia. Glória a Deus. Nós somos servos de Deus, mas não somos super crentes. Nós dependemos do Senhor. Aleluia. Se Ele não agir por nós, quem é que vai agir? Se Ele não trabalhar por nós, quem é que vai trabalhar? Mas Sansão havia esquecido disso. Havia esquecido exatamente dessa situação, da dependência de Deus. Aí teve que pedir socorro. Aleluia. Porque o plano de Deus era ele vingar o povo de Israel dos filisteus, mas com saúde, com os olhos bons, forte, bem, com saúde e bem com Deus. Não era para ele passar por isso. E quantas vezes, irmãos, nós passamos por situações constrangedoras, terríveis, porque não vigiamos os nossos lábios, a nossa vida, porque temos que ter comunhão com Deus, é algo tremendo. A palavra de Deus nos fala em Mateus capítulo 26, versículo 41. O Senhor diz: vigiai e orai. Mas por que o Senhor Jesus Cristo falou exatamente assim, vigiai e orai? Sabe por quê, irmãos? Porque os discípulos ali, os três com ele, haviam convivido com ele o tempo todo, aprendendo com ele a palavra, havia uma comunhão. Então Jesus olha para eles e
Fala, olha, só para ter uma ideia, para os irmãos entenderem, vocês são crentes? Vocês temem a mim? Vocês absolveram todo o meu ensinamento, tudo que eu ensinei? Mas preste atenção, com todo conhecimento, com todo entendimento, com todo grau de espiritualidade, vigiem, fiquem atentos, porque vocês são carne e podem cair a qualquer momento. Por isso que ele falou: vigiai e orai, porque não é a nossa força, é a força de Deus em nós. Aleluia. Não é o nosso intelecto, é a sabedoria de Deus em nós. Aleluia. Porque a honra e a glória dele. E quando ele fez essa oração ao Senhor, a Bíblia diz: e abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e afirmou-lhes sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra, e disse Sansão: morra eu com os filisteus, morra eu com os filisteus. Precisava disso. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. Não precisava passar por isso. Tem muita gente, meus irmãos, que está muito bem na presença de Deus. Deus o chama para uma grande obra. Deus o prepara para uma grande obra. Mas de repente ele cisma de voltar atrás e seguir por outro caminho. Mas Deus ainda tem uma grande obra. Mas a forma como ele vai voltar, só Deus sabe. Ele pode voltar cego. Ele pode voltar sem um braço. Eu conheço, por exemplo, uma pessoa que ele veio para o Senhor, voltou para o Senhor sem uma perna. A perna dele foi cerrada na cadeia. Hoje ele está pregando para cima e para baixo a palavra de Deus. Não é que Deus faz isso. Não foi Deus que cerrou a perna dele, né? Deus não vai fazer isso. Mas o meu distanciamento de Deus leva eu a passar por isso. Aí significa ação permissiva de Deus. Eu volto, mas posso voltar de uma forma muito ruim. Eu volto, mas posso voltar de uma forma péssima. Aqui nesse caso específico estamos falando, essa pessoa chamada Sansão venceu, matou muitas pessoas, mas morreu também. Mas Deus não queria isso. Ele teria que matar e permanecer vivo. Mas o importante de tudo isso, meus irmãos, é que quando nós consagramos o nosso filho a Deus, não basta só consagrar, tem que vigiar com ele, tem que tomar conta dele, tem que passar para ele os conceitos básicos de adoração a Deus, tem que passar para os conceitos básicos de viver na palavra. Foi assim que Deus falou para Abraão, Gênesis 18, 17: ocultarei eu alguma coisa a Abraão que eu vou fazer? Sendo que ele, eu o conheço, eu sei que ele vai ensinar os teus filhos, o filho dos teus filhos, outros, como temerem a mim. Glória a Deus. Então, esse é o processo que Deus tenha misericórdia de nós, e que nos oriente a cada dia, nos capacitando
para saber como lidar com a questão de ser pai, de ser mãe, com nossos filhos. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.